Deus nos abençoe. Abra a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Lembram do templo? Lembram do tabernáculo? Nós somos hoje templo e tabernáculo do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Hoje o templo e o tabernáculo é a minha vida, é a sua vida. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome por esta palavra. Palavra viva, palavra eficaz. Ó Deus, como espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma, do espírito, ela discerne todas as coisas. E Deus, a minha oração nessa noite é que a tua palavra, ela possa discernir cada um de nós, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor fale, que o Senhor traga revelação na revelação, e que o Senhor fale profundamente a cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor já começou a falar, e Deus continue falando. Ó Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém, e amém, e amém. Queridos, a Bíblia ensina que o Espírito Santo habita em cada cristão convertido ao Senhor Jesus Cristo. Pela manhã aprendemos que recebemos o Espírito, somos batizados no Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada cristão convertido ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina também que é o Espírito Santo que nos dá poder para vencer o pecado em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá coragem para enfrentar e vencer o reino das trevas e a batalha espiritual. É o Espírito Santo que nos dá ousadia para testemunhar da pessoa bendita do Senhor Jesus. Sem a ação e sem o mover do Espírito Santo em nossas vidas, não sabemos orar como convém. Sem a ação e o mover do Espírito em nossas vidas, não sabemos tomar decisões que agradam a Deus. Sem a ação e o mover do Espírito Santo em nossas vidas, não discernimos as verdades profundas da palavra de Deus. E perdemos a bênção da comunhão e a bênção da intimidade com o nosso Pai. Sem a ação e o mover do Espírito Santo em nossas vidas, não há vida abundante, não há alegria verdadeira, não há unção espiritual, não há vitória em nosso dia a dia. A relevância, a profundidade, a autenticidade da nossa vida cristã depende do nosso relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. E isso, meus queridos, não tem nada a ver com religião. Religião, na verdade, é o relacionamento de você com você mesmo. Religião nada mais é do que o relacionamento da pessoa com ela mesma. É fé na fé.
Cristianismo é algo completamente diferente. Cristianismo é alguém que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo se move na vida do cristão. O Espírito Santo traz vida e vida com abundância. O Espírito Santo traz a alegria do Senhor, que é a nossa força. O Espírito Santo traz unção espiritual. O Espírito Santo nos dá a vitória no nosso dia a dia. Por isso, queridos, a relevância, a profundidade, a autenticidade da nossa vida cristã, ela depende completamente desse relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. E é sobre esse relacionamento vital com o Espírito Santo, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, que eu desejo lhes falar nesta noite. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é esse: o cristão e o Espírito Santo de Deus. Há algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com você, pedindo ao Senhor que Ele traga agora discernimento, que o Senhor traga revelação na revelação. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Por favor, não fique pensando na pessoa que deveria estar aqui e não está para ouvir esse sermão, porque esse sermão é para quem está aqui, não é para quem não está. Não deixe a sua mente viajar, não deixe a sua mente fugir. Peça a Deus agora: Senhor, fale comigo, revele-me, traga revelação na revelação, naquilo que o Senhor deseja falar a cada coração nesta noite. Cada cristão, queridos, em seu viver e em sua conduta diária, cada um de nós pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Há muita gente que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Veja o que diz Efésios 4:30. Vamos ler todos juntos? E não... Se o apóstolo Paulo diz para não entristecer, é porque é possível entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu negligencio a busca do Senhor, quando eu deixo de buscar o Senhor, quando eu deixo de ter a minha vida diária com Deus, quando eu deixo de fazer o meu tempo diário com Deus, quando eu deixo de fazer o meu momento de piedade com Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando eu não tenho tempo para o Senhor, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eu não devo entristecê-lo. Então, queridos, quando nós negligenciamos, porque a questão não é falta de tempo, é negligência. É negligência, e quando eu negligencio buscar ao Senhor, estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, buscar intimidade com o Senhor, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu creio, queridos, que aqui há uma questão séria que todos nós precisamos nesta noite refletir. Nós temos muito pouco tempo para o Senhor, muito pouco tempo para o Senhor. Nós vivemos dizendo que não temos tempo para Deus, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabaram há pouco tempo as Olimpíadas. Eu duvido que a maioria de vocês não tenham visto as Olimpíadas pela televisão. Eu duvido que você não tenha separado um tempo para ver as Olimpíadas. Por quê? Porque você tinha interesse, porque você gosta de esporte, e nada contra isso. E nada contra isso. Então, na verdade, irmãos, olha aqui, nós temos sempre tempo para aquilo que é o mais importante, para a nossa vida. Então, quando nós queremos buscar o Senhor, nós encontramos um tempo. Nós encontramos um tempo. Não continue dizendo para você mesmo: eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Crie um tempo. Porque se você está sem tempo para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor, para o seu momento de piedade, para o seu a sós com Deus, se você não tem tempo para estar na presença do Senhor, ouvindo o Senhor, então você está negligenciando e você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E quando entristecemos o Espírito, nós ficamos tristes. Se nós entristecemos aquele que nos alegra,
quem nos alegrará? Se nós entristecemos aquele que nos dá a vida abundante, de onde virá a vida abundante para nós? Pense nisso. Mas nós entristecemos o Espírito Santo profundamente quando nós cometemos algum tipo de pecado. Infelizmente, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos pecar. Não tem como não pecar. Mas quando nós pecamos, quando caímos em algum tipo de pecado, então o Espírito Santo se entristece e nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então por isso precisamos estar sempre orando e pedindo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algo que não está agradando ao Senhor, para que o Espírito Santo não se entristeça em nossa vida. Quando eu cometo algum pecado, imediatamente o Espírito Santo se entristece. E a tristeza que nós sentimos quando pecamos é derivada do fato de termos entristecido a pessoa do Espírito Santo de Deus. O cristão convertido a Jesus, batizado no Espírito Santo, quando ele peca, ele sente uma tristeza profunda, uma vontade de chorar, de derramar diante do Senhor e pedir perdão, porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está entristecendo o Espírito Santo de Deus? O Espírito está falando com você. O Espírito está falando com cada um de nós. Ele falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. E eu pedi ao Senhor que eu estivesse falando a cada coração. E a pergunta agora é essa: Deus, eu estou entristecendo o Teu Santo Espírito. Deus, eu estou negligenciando a busca do Senhor. A gente sabe quando está negligenciando. A gente sabe quando está deixando de buscar o Senhor como deveria buscá-lo. A gente sabe se há algo errado na nossa vida que precisa ser consertado, porque estamos entristecendo o Espírito Santo. Então, querido, se você está entristecendo o Espírito nessa noite, peça perdão ao Senhor e saia daqui alegrando o Espírito Santo de Deus. Mas em nossa vida, em nossa conduta diária, em nosso viver diário, nós podemos, na nossa relação com o Espírito Santo de Deus, nós podemos ir um pouco além. Nós podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Veja, nós podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Olha esse texto, vamos ler juntos? Todos. Homens homens de dura cerviz. Essa cerviz é a coluna cervical. São homens que não baixam a cabeça. A ideia é essa, é aquela pessoa de nariz empinado, aquela pessoa orgulhosa toda a vida. Era assim que eram alguns daqueles religiosos, orgulhosos toda a vida, incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, não ouviam, eles tapavam o coração e o ouvido. E aí o apóstolo diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo de Deus. Você sabe que é que uma pessoa não se converte a Jesus? Você sabe por que é que uma pessoa não se converte a Jesus? Porque ela resiste ao Espírito Santo de Deus. E quem é que o municia nessa resistência? Satanás. Satanás. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz de Cristo. A luz de Cristo. Irmãos queridos, amigos, a pessoa que ainda não se converteu a Jesus, se tem alguém aqui que ainda não se converteu a Jesus, eu quero que você saiba que você está resistindo ao Espírito Santo, porque o desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. Não é desejo de Deus que ninguém venha a se perder. O desejo de Deus é que todos se salvem. Deus mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Jesus morreu por todo aquele que crê. O Espírito Santo, ele está agindo e trabalhando no mundo, levando as pessoas a Cristo. Por que as pessoas não se convertem? Porque elas estão o quê? Resistindo
ao Espírito Santo de Deus. São pessoas de dura cerviz. Normalmente, o que leva a pessoa a resistir é o orgulho. É o orgulho. Por mais que as pessoas apresentem uma série de outros argumentos, mas esses são argumentos que ela usa, mas a verdade que está lá no fundo do seu coração é que ela está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Mas o cristão também pode resistir ao Espírito Santo de Deus. Há muitos cristãos que resistem ao Espírito Santo de Deus. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, quando nós questionamos a palavra de Deus, quando nós questionamos a palavra de Deus, nós estamos resistindo ao Espírito Santo, porque essa palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando eu questiono a palavra de Deus, eu estou resistindo ao Espírito Santo de Deus. Quando desobedecemos à vontade de Deus, nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus. Quando eu faço a minha vontade, quando eu faço aquilo que eu quero, quando eu questiono a Bíblia, a palavra do Senhor, eu estou resistindo ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje nós temos seríssimos problemas nesta área. Nós temos seríssimos problemas. Nós temos, por exemplo, há algum tempo atrás, estava vendo hoje, vendo essa questão, por exemplo, da homossexualidade. Aliás, estava lendo de uma Bíblia criada para gays, a chamada Bíblia gay, uma Bíblia gay, onde a palavra de Deus ela é truncada. Aliás, nós precisamos ter alguns cuidados com essa quantidade de Bíblias que andam por aí, com as traduções dessas Bíblias que andam por aí. Nós precisamos ter algum cuidado com isso. Muitas delas já não falam em pecado, muitas delas já não falam na necessidade de arrependimento. Então nós precisamos ter cuidado. É questionamento à palavra de Deus, é resistir ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo, igreja, em que as pessoas estão cada vez mais resistentes ao Espírito Santo de Deus. Às vezes o pregador está lá pregando e você está lá sentado ouvindo e resistindo àquela palavra, ao invés de abrir o seu coração. Nós resistimos ao Espírito quando questionamos a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é inquestionável. É palavra de Deus, é vontade de Deus. É vontade do Senhor. Se não entendemos determinados textos, o problema não é da Bíblia, o problema sou eu que não consigo entender. Ela continua sendo palavra de Deus. A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia não foi escrita para uma época. O Velho Testamento é para os nossos dias também. O Novo Testamento também. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Não há como questionar. Não podemos fracionar a palavra. Não podemos aceitar uma parte e rejeitar a outra. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Questionar a Bíblia é resistir ao Espírito Santo. Não é resistir ao pastor, não é resistir à igreja, é resistir ao Espírito, o único que pode levar você à salvação em Cristo Jesus. O único que pode levar você à salvação em Cristo Jesus. A Bíblia é inquestionável. A vontade de Deus é para ser obedecida. A vontade de Deus não se questiona. A vontade de Deus a gente obedece, porque é o melhor para as nossas vidas. Ainda que às vezes não entendamos, às vezes nós não conseguimos entender, mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, queridos, algo que muitas vezes está acontecendo na nossa vida é a resistência ao Espírito Santo. Toda a pessoa não convertida é uma pessoa que resiste ao Espírito Santo de Deus. Quando você evangeliza alguém, quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa não está resistindo a você, ela não está resistindo aos seus argumentos. E a gente às vezes fica muito incomodado e quer encontrar argumento e mais argumento. Não é o seu argumento que vai abrir a mente e o coração, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você evangeliza alguém,
e aquela pessoa, ela começa a colocar questões e mais questões e mais questões e mais questões, você sabe, essa pessoa está resistindo ao Espírito Santo. O que você precisa fazer? Orar e pedir: Espírito Santo, quebra essa vida, quebra esse coração, quebra essa cerviz, quebra esse orgulho. O que impede uma pessoa de se converter é o orgulho. É o orgulho. Ela não quer aceitar a verdade bíblica, que ela é uma pecadora perdida aos olhos de Deus, e ela precisa da conversão em Cristo Jesus. Eu só aprecio a salvação, eu só aprecio a cruz de Cristo, eu só me rendo à cruz quando eu entendo e reconheço que sou um pobre e humilde pecador, quando reconheço que não valho nada, que não tenho valor nenhum, e que Deus me ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para me salvar e fazer de mim uma nova criatura em Cristo. Então, queridos, toda a pessoa não convertida, o problema desta pessoa é que ela resiste ao Espírito Santo de Deus. Ela está resistindo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando o tempo todo, para que todas as pessoas se convertam. Mas, então, esta é a pessoa. Mas o crente no Senhor Jesus, aquele que já é convertido, muitas vezes ele se torna resistente ao Espírito Santo. Quando você questiona a palavra de Deus, quando você questiona as doutrinas da palavra do Senhor, quando você questiona a Bíblia, questiona a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. A pergunta é: tem alguém aqui nesta noite resistindo ao Espírito Santo de Deus? Tem alguém aqui que ainda não se converteu a Jesus? Você está resistindo. Peça ao Espírito Santo para quebrar você nessa noite, para abrir a sua mente, abrir o seu coração e manifestar e mostrar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quem é que revela Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Como é que alguém consegue entender a revelação de Deus em Cristo? Através do Espírito Santo de Deus. Não é argumento humano, não é o argumento da pessoa, mas é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Será que você está resistindo, questionando, desobedecendo à vontade de Deus? Deus tem dado uma direção e você tem desobedecido? Você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. E, meus queridos, quando nós vivemos resistindo ao Espírito Santo de Deus, muitas coisas vão acontecer. Às vezes, inclusive, vamos parar, sabe onde? Na barriga do peixe. Na barriga do peixe. Jonas foi parar na barriga do peixe, por quê? Porque ele resistiu à vontade de Deus para a sua Bíblia. Então, querido, se você está na barriga do peixe, o problema não é o diabo. Não foi o diabo que te mandou para a barriga do peixe, não. Foi a sua desobediência, a sua resistência ao Espírito Santo de Deus. Nesta noite, peça ao Senhor: Deus, quebre toda resistência. Senhor, quebre a minha cerviz. Senhor, me faça abaixar a cabeça. Senhor, me faça curvar diante de Ti. Me faça reconhecer que eu sou um pecador. Senhor, me faça reconhecer que eu estou errado. Senhor, eu me arrependo nessa noite e eu quero deixar de resistir ao Teu Santo Espírito. Mas, meus queridos irmãos, querida igreja, querido internauta, cada cristão, em seu viver e em sua conduta diária, ele pode ir um passo além. São passos além. Ele pode extinguir o Espírito Santo de Deus. Ele pode extinguir o Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 5,19, o que é que diz lá? Não extingais o Espírito. Se o apóstolo está dizendo para não extinguir, é porque é possível extinguir o Espírito Santo de Deus. Como é que alguém pode extinguir o Espírito Santo de Deus? Aqui estamos falando de cristãos. Cristãos cheios do Espírito Santo, que estão extinguindo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando é que eu começo a extinguir o Espírito Santo na minha vida? Quando é que eu começo a baixar a influência do Espírito Santo na minha vida? Quando eu começo a justificar a prática do pecado. Algo tão comum nos dias de hoje entre a cristandade. Algo tão comum.
a gente começa a praticar algum tipo de pecado e ao invés de se arrepender, nós começamos o quê? A justificar o nosso pecado. Não, mas tem o outro irmão lá da igreja também faz. Não, mas eu conheço até pastor que também faz o que eu estou fazendo. Ah, não, mas eu conheço outros cristãos que fazem. Meu irmão, você está num processo de extinguir o Espírito Santo na sua vida. Não ande por esse caminho. Não vá por esse caminho. Esse é um caminho de morte. Não justifique. Se arrependa diante de Deus. Extinguimos o Espírito Santo quando nós permanecemos na prática de um pecado revelado pelo Senhor. Quando nós praticamos um pecado, entristecemos o Espírito Santo, a tristeza do Espírito nos entristece, nos arrependemos e voltamos para a comunhão. Mas nós começamos a extinguir o Espírito Santo quando permanecemos na prática do pecado. E eu quero dizer a você nessa noite, nós não podemos brincar com o pecado na nossa vida. Se você está permanecendo numa prática pecaminosa, o Espírito já revelou, você sabe perfeitamente, meu irmão, você está extinguindo o Espírito Santo na sua vida. Você está dando brecha cada vez maior às trevas para dominarem a sua vida. Então, nessa noite, se peça a Deus, Senhor, será que eu estou vivendo algo na minha vida conjugal, na minha vida pessoal de solteiro, na minha vida de trabalho, na minha vida profissional? Deus, será que eu estou vivendo na prática de algum pecado que o Senhor já me revelou? Eu sei que está errado, eu sei, Senhor, mas eu tenho justificado, eu tenho achado que nada está acontecendo. Está acontecendo algo tremendo e terrível no mundo espiritual, porque você está extinguindo o Espírito Santo na sua vida. E sabe o que é pior? A gente vai na igreja, a gente ouve as mensagens. Aliás, hoje não se ouve mensagem só na igreja, a gente tem mensagem no celular, tem mensagem na internet, tem mensagem em tudo que é lugar. A gente ouve, e o que é que acontece? Não muda absolutamente nada, porque você já está extinguindo o Espírito Santo. Quando a gente começa a extinguir o Espírito, a consciência começa a ficar cauterizada. Nós perdemos a sensibilidade ao pecado. O pecado não nos incomoda mais. Essa é a maior tragédia na vida de um cristão. Meu irmão, você está olhando para mim? Será que você está perdendo a sensibilidade ao pecado? Será que você caiu naquele conto de Satanás de que todo mundo faz, que é a si mesmo, que os tempos mudaram, que nós vivemos no século 21, que a Bíblia é um livro ultrapassado, anacrônico, aquilo que está lá era para uma outra época, para uma outra sociedade? Será que você está acreditando nesse canto de sereia que tem vindo na sua mente? Será que você está confortável? Será que tem alguém aqui vivendo na prática do pecado e se sentindo confortável? Meu irmão, que nessa noite o Senhor te abale profundamente. A minha oração nessa noite é que o Senhor sacuda a sua vida, é que o Senhor mexa com você, é que o Senhor abale as estruturas do seu ser e que você possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não continue extinguindo o Espírito Santo, porque daqui a pouco você perde a sensibilidade ao pecado, e daqui a pouco você está afastado, e daqui a pouco você está apostatando da sua fé. Você está apostatando da sua fé. Então, enquanto é tempo, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor, abandone essa vida pecaminosa. Tem alguém aqui vivendo questões escondidas na sua vida? Pecados escondidos na sua vida? Há alguém aqui nessa noite que está tentando se justificar? Não há como nos justificar diante do Senhor. Você está extinguindo o Espírito Santo. Você está apagando, você está diminuindo a influência do Espírito Santo. E se você faz isto, o pecado começa a tomar conta da nossa vida. Irmãos, sabem de uma coisa? As minhas pesquisas não têm valor científico nenhum, mas nas minhas pesquisas têm valor científico, que eu tenho observado. Você sabe o que é que as pessoas se afastam da igreja?
no duro, eu posso falar? Posso falar? Falarei. As pessoas se afastam da igreja, sabe por quê? Porque elas querem pecar à vontade. Toda essa questão de que alguém fez isso, alguém fez aquilo, meus queridos, tudo isso é conversa para boi dormir. A verdadeira razão que leva as pessoas a começarem a se incomodar e as leva a abandonar a igreja, elas não querem mais participar da igreja, é porque elas querem pecar à vontade, elas não querem que ninguém peça contas da sua vida. Elas não querem que ninguém peça contas da sua vida, elas querem viver a seu bel prazer. São pessoas que estão extinguindo o Espírito Santo de Deus. Eu não posso afirmar 100%, mas eu creio, eu suponho que a maioria das pessoas que está fora das igrejas, elas estão extinguindo o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado quando você encontrar com essas pessoas. Cuidado, porque elas já estão. Se uma pessoa se sente confortável fora da igreja, se uma pessoa se sente confortável fora da igreja, do corpo de Cristo, esta pessoa está extinguindo o Espírito Santo de Deus. Ela vai vir para você com uma série de argumentos. Ela vai construir uma série de argumentos, sabe para quê? Para justificar a sua prática pecaminosa e para continuar permanecendo no pecado. E muitas vezes nós, incautos, caímos nesse conto e acabamos dando razão. Realmente a igreja, irmãos, a igreja, com todos os defeitos que tem, é o melhor lugar que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja é lavada pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? A igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão fora, afastadas da igreja, estão extinguindo o Espírito Santo de Deus. E alguém precisa falar isso para elas. Ao invés de você ficar com essa cara de songamonga, olhando e achando, você tem que ser firme e dizer: meu irmão, você precisa voltar em nome de Jesus. Você está extinguindo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas fizeram alguma coisa, perdoe. Porque é isso que a Bíblia ensina. Quando Jesus ensinou sobre perdão, Pedro chegou para Jesus e falou o quê? Senhor, Pedro, eu acho que Pedro estava ficando meio irritado com aquela mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus irrita muito, né? E Jesus falando sobre perdão e perdão, aí Pedro se levantou e com aquele ímpeto conhecido disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? E Pedro pensou que Jesus dizia: Pedro, você é o melhor. Aí Jesus olha para Pedro com aquele olhar assim, eu não sei como é que Jesus olhava, mas olhava assim de um jeito bem bacana, bem bonito, bem amoroso, né? Jesus olha para Pedro. Jesus nunca perdia a compostura. Jesus sempre estava cheio de amor para dar. Jesus era cheio de amor. Jesus era maravilhoso. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu não digo 7, mas eu diria a você... Quantas? 70 vezes 7. Você sabe fazer a conta, mas Pedro na época não sabia não. Que a conta era feita com pauzinhos. Ele ia ter que botar pauzinho. Já pensou? Para chegar lá em 490 vezes? Ele ia gastar o resto do dia colocando pauzinho e contando pauzinho. Quando Jesus disse: não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus está dizendo para Pedro que ele devia perdoar sempre. Sempre. Eu devia perdoar sempre. Por que você não perdoa a quem fez alguma coisa a você? Que crente é você? Aonde está a sua fé? Ser cristão, cheio do Espírito, como nós aprendemos de manhã, batizado no Espírito Santo, é aquele que perdoa. Fizeram mal, perdoa. Fizeram uma injustiça, perdoa. É isso que é ser cristão. É isso que é ser crente no Senhor Jesus. É isso, perdoa. Estou fora da igreja porque fizeram alguma coisa. Perdoa e volta, meu irmão. Perdoa e volta. Quem está fora da igreja está nesse processo de extinguindo o Espírito Santo, justificando a sua vida e o seu viver pecaminoso.
permanecendo na prática de pecado revelado pelo Senhor. Pecado revelado pelo Senhor. Meu querido, você pode se justificar. As pessoas podem aceitar a sua justificativa. Mas eu vou dizer a você, Deus não aceita. Porque Deus é Deus. E Deus é santo. E a santidade de Deus é a mesma, de Gênesis até Apocalipse. A santidade de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus não mudam jamais. Por isso, nessa noite, que você possa perguntar: Deus, será que eu estou extinguindo o Espírito Santo de Deus? E finalmente, cada cristão, em seu viver e em sua conduta diária, ele pode encher-se do Espírito Santo de Deus. Ele pode se encher do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18, Gálatas 5:24 e 25. Vamos ler lá o primeiro texto. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas 5, 24 e 25, o que é que diz? E os que são andemos também em espírito. O que é ser cheio? O que é ser cheio? O que é se encher do Espírito? É ser sensível à voz do Espírito Santo. É discernir a voz do Espírito Santo. É aprender a discernir. Queridos, precisamos aprender isso. Há 3 vozes que nós ouvimos. Há 3 vozes que a nossa mente capta. Uma voz é a voz da nossa própria mente. É uma voz que captamos. Outra voz que captamos é a voz das trevas, Satanás. Satanás. Quando Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, é porque Pedro estava, na verdade, ouvindo a voz do diabo. E uma outra voz que podemos ouvir é a voz do Espírito Santo. Você precisa aprender a discernir a voz do Espírito Santo. O problema de muitos de nós é que nós não conseguimos discernir, nós embaralhamos tudo. Eu não sei se é Deus, eu não sei se sou eu não sei se é o diabo, eu não sei quem é que está falando. E aí eu fico confuso. Essa questão, por exemplo, de saber da vontade de Deus, que muita gente... Mas pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Sendo sensível, aprendendo a discernir e sendo sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma forma peculiar de falar com cada um de nós. Ele não fala com todos nós da mesma forma, e ele tem uma forma toda peculiar, e você precisa discernir a voz do Espírito, e você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. O Espírito é tão sensível que se você finge que não ouve, se você não dá ouvidos, ele imediatamente se retrai, ele se retrai em nossa vida. Então encher do Espírito é isso, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Encher do Espírito é ser submisso, é andar de acordo com a vontade do Espírito, é ser submisso à vontade do Espírito Santo em nossas vidas, é fazermos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer em Cristo Jesus. E Jesus, a grande questão de Jesus é que em Jesus não havia nenhuma resistência ao Espírito Santo de Deus. Em Jesus não havia nenhuma resistência ao Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus andava no poder do Espírito, Jesus vivia no poder do Espírito, Jesus realizava as obras do Espírito. Jesus era uma bênção maravilhosa, porque não havia em Jesus de Nazaré nenhuma resistência ao Espírito Santo de Deus. Assim que foi batizado, a Bíblia diz o quê? Que ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi conduzido ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo, irmãos. Ir para o deserto 40 dias, 40 noites para ser tentado? Mas eu não vou mesmo. Você vai? Claro que não. Claro que não. A menos que nós sejamos sensíveis e submissos à vontade do Espírito Santo de Deus. Há na história
um grupo de irmãos chamados irmãos morávios. Aqueles irmãos amavam tanto a Jesus. Aqueles irmãos eram tão sensíveis à voz do Espírito. Você sabe o que eles faziam? Para ganhar os escravos, porque havia escravidão naquela época, eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Eles se vendiam como escravos para evangelizar aqueles escravos. Se vendiam. Eles se vendiam como escravos. E eles passavam a ser escravos, a ter vida de escravidão, para ganhar os escravos para o Senhor Jesus. Isso é ser sensível, é ser submisso à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós dizemos para o Senhor: Deus, me envia. Mas Deus, só se for para os Estados Unidos. O Senhor pode me enviar para onde o Senhor quiser, desde que seja para os Estados Unidos. Se não for Estados Unidos, Deus, eu ainda faço uma concessãozinha, Europa. Mas na Europa, assim, Alemanha, França, né? Porque aí eu vou, Senhor, aí eu vou. Normalmente na nossa vida as coisas dão errado porque nós dizemos para Deus o que nós queremos, ao invés de nos submetermos à vontade do Espírito, ao invés de sermos submissos à voz, sensíveis à voz, à direção do Espírito Santo. Eu vejo irmãos em Cristo fazendo sociedades com irmãos em Cristo que depois dá um problemão grande. Sabe por que isso acontece? Porque você não ouviu o Espírito Santo de Deus. Você não ouviu o Espírito Santo de Deus. Você olhou o irmão, pensou que dava certo, você tem uma certa afinidade com o irmão, gostou do irmão, e é sempre assim, a gente gosta no início, porque não conhece, a gente sempre gosta das pessoas quando não as conhece. Então sempre aí faz a sociedade, aquela história toda, chama o pastor para orar, a gente acha que o pastor indo orar dá sorte, e o negócio vai dar certo, então a gente crê na oração do pastor, e o pastor vai lá, e a gente acha que vai dar tudo certo, e depois está tudo errado. E depois a gente fica ainda culpando o pobre do pastor que não tinha nada a ver com isso. Mas sabe por quê? Porque nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus. Não ouvimos o Espírito Santo de Deus. Não somos submissos à vontade do Espírito. Não andamos no Espírito. Não cedemos ao Espírito Santo. Criamos resistências. E aí não somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é quando você se torna sensível. É quando você está na presença de Deus de tal forma que você começa a ouvir o que o Senhor tem a dizer para você, a ouvir a voz de Deus com clareza, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. É impressionante, na Bíblia tem aquele texto, irmãos, que nos causa assim um impacto tão tremendo. Eli e Samuel. Eli e Samuel. Veja, Deus vem falar, e Deus chama quem? Deus chama o menino. Deus chama o menino, porque o velho profeta, ele não era mais sensível à voz do Espírito, ele não era mais submisso à vontade de Deus, Eli fazia tudo errado. Então agora Deus chama o menino, que não conhecia a voz do Senhor, estava no templo, ou melhor, no tabernáculo, trabalhava no tabernáculo, servia no tabernáculo, mas não conhecia a voz do Senhor. E Samuel está deitado, e o Senhor chama: Samuel, Samuel, e ele corre a Eli: o Senhor me chamou. E ele disse: não, meu filho, vai para a cama, esses garotos têm sonho, deve ter um pesadelo. E ele voltou para a cama, e daqui a pouco Deus vem e diz: Samuel, Samuel, e ele levanta, vai correr a Eli, e ele diz: filho, vai deitar. E ele vem a terceira vez, e Eli percebe, deve ser o Senhor, e diz: filho, deita. E quando a voz chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos nos tornado Elis e não Samuéis. Nós precisamos ser como Samuel. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus quer falar com você. Deus tem o melhor dessa terra para você. Deus tem bênçãos extraordinárias para você. Mas sabe por que você está desse jeito? Porque você não tem sido sensível, você não tem ouvido, e talvez você não esteja sendo submisso à vontade de Deus. Ser cheio do Espírito. A pessoa cheia do Espírito, ela é sensível à voz do Espírito, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela vai para onde o Espírito Santo leva.
ela não dá um passo sem a permissão, sem a direção do Espírito Santo. Para tomar um ônibus, você precisa da direção do Espírito Santo. Senão o ônibus que você vai pegar vai ser assaltado. Então você precisa dizer: Deus, qual é o ônibus? Espírito, me mostra qual é o ônibus. Qual é o ônibus que eu vou pegar? Você precisa de direção. Deus, qual é o trabalho que o Senhor tem para mim? Deus, qual é o marido? Qual é a esposa? Qual é o marido, a esposa que o Senhor tem para mim? Deus, qual é a direção? Deus, qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Deus, me dê a sua direção. E ouvir claramente a voz do Espírito, ser submisso à vontade do Espírito Santo. Para onde o Senhor te move, você vai, e você vai, contrariando muitas vezes a sua vontade. Foi o que aconteceu com Jonas. O que aconteceu com Jonas? Quando Deus mandou que ele fosse a Nínive, Jonas achou um absurdo. Jonas achou um absurdo de pregar o Evangelho, dar oportunidade de salvação aos inimigos de Israel. E se eles se convertessem? Ele não queria a conversão deles, não. E aí ele fugiu, ele tinha uma direção. Deus falara com ele, o Espírito Santo foi claro com Jonas, mas ele resistiu, ele não foi sensível, ele desobedeceu, e ele foi parar na barriga do peixe. Então, querido, nessa noite, que você peça ao Espírito Santo que ele encha a sua vida, e para que ele possa enchê-lo, você precisa ser sensível à voz do Espírito, você precisa ser submisso à vontade do Espírito Santo para a sua vida. Irmãos, isto é tão sério, é algo tão profundo na nossa vida. Nós precisamos dar uma parada, nós precisamos dar um tranco na nossa vida e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso discernir o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está falando comigo. Deus, eu preciso ir na direção que o Senhor tem para a minha vida. Quantos de vocês aqui nesta noite estão na direção que não é a direção de Deus? As coisas dão errado na sua vida, você está aí aborrecido, triste, desanimado, desacorçoado, talvez até deprimido, questionando. E hoje eu vejo tanta gente assim: não deu certo comigo, o Evangelho não deu certo comigo, não deu certo comigo. Não é que não deu certo, não. Você que não ouviu o que Deus tinha a lhe falar. Você que perdeu esta sensibilidade. Você precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa voltar a encher você. O Espírito Santo encher você, encher a minha vida. O que nós precisamos, igreja, é voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Irmãos, uma das coisas que mais me entristecem com o pastor, que mais me chocam, que mais me magoam com o pastor, é ver filhos de Deus vivendo uma vida tão mesquinha, uma vida tão rasteira, uma vida tão. Filhos de Deus têm o Espírito Santo, podem ser dirigidos pelo Espírito, cheios do Espírito, experimentar a vida abundante, a alegria do Senhor, cheios do Espírito Santo, que tem dentro deles uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é isso que Jesus diz àquela mulher? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o que vemos hoje são crentes com rios secos. São crentes com rios secos. Precisam se encher do Espírito Santo de Deus. O que é que está impedindo você de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Cada cristão, em seu viver e em sua conduta diária, ele pode, no seu relacionamento com o Espírito Santo, ele pode o quê? Ele pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Se ele negligencia o Senhor, se ele comete algum tipo de pecado. Mas ele pode, além disto, ele pode ainda resistir ao Espírito Santo de Deus. Ele pode estar resistindo. Por isso é que para uma pessoa se converter, é necessário que haja oração por ela. Se não houver oração pelo incrédulo, ele nunca vai se converter.
Então, não se irrite e comece a orar e não pare de orar. Não pare de orar. É a oração que vai levar o Espírito Santo a vencer toda a resistência. A pessoa sem Jesus é uma pessoa resistente. E, infelizmente, há crentes que são resistentes ao Espírito Santo. Em relação ao Espírito, no nosso relacionamento, nós podemos ainda extinguir o Espírito Santo quando justificamos o pecado e quando permanecemos no pecado revelado. Mas nós podemos também, no nosso relacionamento com o Espírito, ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. E um cristão cheio do Espírito é aquele cristão que ouve a voz do Espírito, que anda segundo a vontade do Espírito, que glorifica a Deus no seu viver, que ganha vidas para o Senhor Jesus Cristo. É uma bênção maravilhosa. Então, queridos, nesta noite, se você aqui presente, se você tem entristecido, pense agora, olhe para você, pensa ao Espírito agora. Espírito, traga revelação à minha vida. Há algo na minha vida que está entristecendo o Espírito Santo? Há algo na sua vida, na minha vida, de resistência ao Espírito Santo? Eu estou resistindo ao Espírito Santo em alguma área da minha vida? Por exemplo, lembrei agora, há muita gente que não é dizimista. Há muita gente, ela diz assim, sou contra o dízimo. Não, você é resistente ao Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? Você está perdendo as maiores bênçãos financeiras sobre a sua vida. Muito cristão diz isso, com a maior cara de cristão. Ele chega e diz, não, esse negócio de dízimo não é para mim não, eu não concordo com esse negócio disso. Você não tá resistindo para mim. O seu dinheiro não faz falta nenhuma, porque Deus não precisa dele. Deus não precisa dele. Deus usa, sabe o quê? Sabe o quê? Deus usa ímpios para sustentar a obra dele. Você sabia disso? Quem era Ciro? Quem era Ciro? Era um rei persa que Deus usou para construir os muros lá em Jerusalém. Deus usa. Meu querido, olha aqui, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. O problema é que você está resistindo ao Espírito Santo de Deus e a sua vida econômica e financeira, ela está indo para o espaço. Ela está indo para o espaço. Você vive em dívidas, seu cartão de crédito, aliás, os seus cartões de crédito estão todos estourados, você não consegue pagar isso de jeito nenhum, e ainda vem aqui à frente para o pastor orar por você. Ainda vem aqui à frente. Você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Peça perdão ao Senhor. Começa a dizimar, começa a ser fiel, e você vai ver Deus agir na sua vida. Sabe por quê? Não é porque você está dando, não, é porque você deixou de resistir ao Espírito Santo de Deus. Deixou de resistir. Há crentes que chegam e dizem, não quero nada com a igreja, eu não quero trabalhar em coisa nenhuma, eu quero ficar sentado, ouvir a mensagem. Tudo bem, ninguém precisa do seu trabalho. Deus não precisa de você, não. Deus não precisa de você, não, meu irmão. Deus não precisa de você para nada. É você que precisa dele. É você que está perdendo. É você que está perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. E você diz, não quero fazer nada na igreja não. Quero sentar lá no banco e não quero que ninguém chegue diante de mim. Não quero participar de coisa nenhuma. Você está perdendo. Você está perdendo. Quantos de vocês têm resistência à célula? Eu não participo de célula. Você não é obrigado a participar, não tem que participar, mas você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo, em termos de comunhão com os irmãos, em termos de acolhimento dos irmãos, em termos de bênção da vida dos irmãos sobre a sua vida. É você que está perdendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Você está resistindo, você precisa entender. Uma coisa é você ser contrário a um pensamento humano. Outra coisa é você resistir ao Espírito Santo de Deus. Lembra de Gamaliel, quando ele levantou lá naquele concílio? Quando Paulo estava lá e quando Deus queria matar Paulo, e ele disse, olha, cuidado, porque se esse homem é de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Então, queridos, essa é a questão. Você não está desagradando ao pastor, ou aos pastores, ou à igreja. O problema é que você está desagradando ao Espírito Santo de Deus. Você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Você está perdendo o melhor do Senhor na sua vida. E sabe de uma coisa? Você está olhando para mim? Quem resiste é amargo.
Quem resiste ao Espírito é triste. Quem resiste ao Espírito vive reclamando de tudo e de todos. Quem resiste ao Espírito Santo não tem alegria. Não tem alegria. A alegria já era. Você não tem alegria. E sabe de uma coisa? Irmão resistente, quem resiste ao Espírito Santo não suporta quando Deus está derramando o Espírito sobre a vida da igreja. Ele não suporta isso, ele fica irritado. E se o Espírito Santo começa a se manifestar de forma poderosa, esse resistente levanta e vai embora, porque ele não suporta a ação do Espírito Santo na vida dos irmãos e na vida da igreja. Então, se você está resistindo, peça perdão a Deus nessa noite. Se você aqui presente está extinguindo o Espírito Santo de Deus na sua vida, olha só, reconheça, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor agora. Peça perdão ao Senhor e peça ao Espírito Santo para encher de novo a sua vida. Peça isso agora. Curve a sua cabeça. Vamos orar.